Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmilson Pigovski, estou aqui do lado, do João Pigovski, médico também, ambos, formados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a aula, tema desse vídeo vai ser dengue. Dengue não acabou, apesar da mídia ter esquecido dessa enfermidade, apesar de nesse momento a gente estar atravessando uma guerra, envolvendo aí a Ucrânia e a Rússia, e só se fala nisso. Dengue continua, infelizmente vem crescendo os casos de dengue, e a gente vai apontar para vocês uma informação mega importante, que é os 2 medicamentos proibidos em pacientes com dengue, sob a pena até de poder causar morte. E alguns desses remédios são, inclusive, prescritos, amplamente prescritos. Um deles, o pessoal avisa, em caso de suspeita de dengue, evitar. Não usar, mas o outro é, inclusive, creio eu, o mais prescrito ou um dos mais prescritos para controlar os sintomas da dengue. E é aquele que a sociedade defende, e eu pergunto, baseado em quê? Não há um estudo sequer mostrando que esse produto, que a gente vai comentar ao longo desse vídeo, ele é seguro e eficaz em pacientes com dengue. E as pessoas utilizam, já que todo mundo agora é um pouquinho infectologista, todo mundo fala na medicina baseada em evidência, quais são os artigos, eu acho que esse vídeo vai cair como uma luva nessa discussão da gente. Então, em relação à dengue, João, a gente sabe que tem 4 tipos de vírus, o dengue tipo 1, 2, 3 e 4, portanto a gente pode ter dengue 4 vezes, esse a princípio seria o máximo de vezes que você pode adquirir a doença. E a gente sabe que pode ser uma doença branda, uma doença muito grave. Então, mal-estar, dor no corpo, pele pintada, dor de garganta, se parece, João, com Covid, se parece com influenza, gripe, ou seja, são sinais e sintomas de uma virose, que tem também alteração do paladar, a pessoa fica com gosto metálico na boca, perde a vontade de beber água, e que nesse caso não passa de uma pessoa para outra, até pode passar da mulher grávida para o seu bebê intraútero, mas é uma arbovirose que parte do princípio que o mosquito é que transmitiu esse vírus, João? Isso aí. E além dessa clínica que você citou, uma manifestação que é muito característica é a dor atrás dos olhos, principalmente quando a pessoa abaixa a cabeça, ela tem aquela pressão atrás dos olhos. Também pode dar vômitos, pode dar diarreia, pode dar dor abdominal, que inclusive, se contínua, é um dos sinais de gravidade que exige que a pessoa procure emergência. Muito bom lembrar disso aí, porque assim, se tem coisas que as pessoas negligenciam, é identificar a gravidade da doença, Eu até faço um exercício assim, você que está me vendo aqui agora, digamos que você tivesse 2 filhos, um filho com 39 graus de temperatura e dengue, e o outro filho que pegou dengue há um pouquinho mais tempo do que o primeiro, do que esse que eu estou relatando, com febre 37,8, portanto menor, mas com forte dor abdominal. Se você tivesse que optar por atender um ou outro primeiro, quem você atenderia? Eu tenho para mim que você dizer, eu atenderia o que tem a febre mais alta. Mas na verdade, se tratando de dengue, 4 são sinais de alarme que você tem que estar incutindo na cabeça. Como o João falou, dor abdominal forte, vômitos, sangramento, qualquer que seja a natureza do sangramento. Por exemplo, a mulher tem um fluxo menstrual que está estranho, está muito mais volumoso que o normal, sangramento de dentes, de nariz, então esse sangramento denota a princípio gravidade, assim como também queda da pressão arterial. E você observa, João, que desses 4 sinais de alarme, eu não preciso a princípio de médico para identificar. Dor abdominal eu mesmo vou me identificar, sangramento, vômitos e queda da pressão arterial, que pode ser avaliada com aparelho, ou você pode, uma pessoa que está deitada, fica sentada ou em pé, dá aquela tonteira e sugere também queda da pressão arterial. Então, nesse caso, você volta imediatamente para o médico, mesmo que você tenha ido para o médico de manhã, de noite, esses sinais e sintomas agravaram, volta para o médico, porque dengue tem essa característica. Ela cura muito rápido, mas pode agravar e matar você muito rápido. E nesses casos, são sinais que indicam a presença de dengue hemorrágica, correto? De dengue grave, que pode ser dengue hemorrágico. Na verdade, a dengue hemorrágica, por definição, seria baixa de plaquetas, então você pode ter essas complicações mesmo que não seja dengue hemorrágico. E a forma mais frequente, a causa mais
frequente de morte no paciente com dengue, embora a pessoa morreu de dengue hemorrágica, não é o sangramento que você observa, é uma queda da pressão arterial importante, levando a uma falência múltipla dos órgãos. Se o sangue flui com dificuldade, vai nutrir mal o sistema nervoso central, coração, pulmão, rins, pâncreas, fígado, e a pessoa então pode complicar. Então a causa principal de morte é o choque. E a segunda causa de morte principal, João, é a lesão hepática. E aí que vai a discussão da gente. O problema do remédio, que a gente já vai falar. Né? Que fala um pouco do que a gente anotou aqui, né? De falar do vetor, de falar do cuidado que a gente tem que tomar com o ambiente, de controlar o ambiente em relação à água parada. É curioso, né? Aquele mosquito que pica você pela manhã, quando você está tomando café da manhã, é o mosquito da dengue. Ou à tarde. Ele tem aquele um voo bem irregular, ele não faz barulho, ele não é dotado de equipamento de som, né? Ele vem do silencioso e vai lá. Então eu costumo dizer que aquele mosquito que faz dos teus tornozelos o restaurante, ele certamente está fazendo do seu quintal a maternidade. Porque se tem mosquito dentro de casa, tem mosquito no entorno. Ele não tende a voar muito longas distâncias. Então, se você começa a perceber que na tua casa está sendo picado, vale a pena você conclamar, né, a tua família e a vizinhança no sentido de pegar o criadouro. E lembrar que o criadouro não obrigatoriamente é água limpa. Não, só água limpa não. Qualquer água parada serve de criadouro para o mosquito. Então, ter isso em mente é fundamental. Então, se você tem mosquito na sua casa, deve ter criadouro em casa. Então, buscar aquela bandeja do ar-condicionado, a cária, aquele vaso de planta abandonado no quintal, caixa d'água. João, pneu, então pneu é hotel 6 estrelas para o mosquito. Piscina abandonada, né? Piscina abandonada. Ele gosta de lugar que seja sombra e água fresca. Então, uma caixa d'água, por exemplo, totalmente aberta, exposta ao sol, ela não é um tão bom criadouro como aquela caixa de água, né, com aquela pontinha quebrada, que ali embaixo tem água fresca, água parada e sombra. Ele adora sombra. Inclusive, se você quiser amanhã ou depois identificar, você botando a larva do mosquito numa garrafa, iluminando, os outros mosquitos, eles vêm ao encontro do foco luminoso. O da dengue, ele foge da luz, então ele não gosta de luz. E se você prestou atenção no nosso vídeo, que eu falei que a causa principal é a falência circulatória porque baixa a pressão arterial e seria a dengue hemorrágico, a primeira molécula que a gente descarta e não utiliza é o ácido acetilsalicílico, né, João? Por que isso? Porque ele é um antiagregante plaquetário. E na dengue hemorrágica, uma das características é a queda das plaquetas. Então, se você, além de queda das plaquetas, tem um antiagregante plaquetário no seu corpo, a sua coagulação vai piorar bastante, e caso você tenha um pequeno sangramento, ele pode se descontrolar e vai ser mais grave do que seria se você estivesse no seu estado normal. Ou então, por conta dessa principal causa de morte, que é o choque e a baixa de plaquetas, que é frequente, você contraindica, e eu assino embaixo, o ácido acetilsalicílico, porque, como você citou, e eu repito e enfatizo, ele diminui a agressão plaquetária e causa, então, uma menor função dessa plaqueta, propiciando o risco de aumentar o sangramento. E é por isso que tem o aviso, né, quando o remédio tem AS, quando o remédio tem ácido acetilsalicílico, que é a aspirina, um dos remédios é a aspirina, ele fala que esse remédio é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Aparece o aviso. E antes de você completar, só que ao controlar o criador do mosquito da dengue, a gente também controla o criador do mosquito da zika, do mosquito da chikungunya. Sim. Então a gente previne outras arboviroses também. Exato. E é interessante, assim, quando você fala, eu vou assistir o vídeo até agora aqui para você falar, João, que ácido acetilsalicílico é contraindicado, eu já sabia. Não, esse você sabia. O que você não sabia é o outro que eu vou falar agora. E por que, antes de você falar, por que esse outro é contraindicado? Vamos explicar. Qual é a causa principal de morte na dengue? É a falência circulatória. A segunda causa, hepatite. Porque o vírus da dengue, ele causa hepatite. Não é uma excepcionalidade, é a regra. Se você pegar e avaliar, praticamente 100% dos pacientes que desenvolvem a dengue, eles têm lesão hepática. Né? Pode não ser uma lesão tão grave, mas pode ser grave a ponto de causar morte. Lembra que eu falei? A falência hepática é a segunda causa de morte no paciente com dengue. E aí determinados produtos, determinados medicamentos podem
agredir mais ainda, ajudar a destruir esse fígado. E os sinais e sintomas são parecidos com a dengue. Então, você que está tendo um quadro de dengue, agravou, dor abdominal e começa, por conta disso, a aumentar ainda mais a ingesta desse tipo de medicamento, dessa molécula, você vai cada vez mais agravando o quadro hepático, sem saber que é um somatório da dengue com esse medicamento. Então a gente tem dois agentes que estão afetando negativamente o vírus, que estão atingindo o vírus não, o fígado no caso. Exato. Então a gente está atacando o fígado de duas formas, com o medicamento e também com a doença. E aí, pegando essa linha, gostei dessa tua forma, e aí o que faz com que esse medicamento piore mais ainda e aumente mais ainda a lesão do fígado? É a hipovolemia, ou seja, quando você desidrata, e o paciente com dengue, ele desidrata, por isso que é muito importante reforçar e beber bastante líquido. Porque ele está com febre, vomita, tem diarreia. E isso aí baixa a volemia, baixa o volume de sangue e potencializa o efeito hepatotóxico, ou seja, tóxico do fígado desse medicamento. Virose, qualquer que seja ela, potencializa. Dengue é uma virose. Lesão hepática e dengue da lesão hepática potencializa. Crianças abaixo de 8 anos de idade, potencializa. Obesidade, potencializa. Desnutrição, potencializa. Jejum prolongado, potencializa. E quando você pega o paciente que está com um quadro de dengue, ele tem baixa do volume sanguíneo, tem hepatite, é uma virose, pode pegar uma pessoa obesa, causa jejum prolongado, porque a pessoa fica sem apetite, ou seja, vários fatores que, se você utilizasse o mínimo de bom senso, ao lado do ácido acetilsalicílico que você já abominou, você teria que colocar essa molécula, né, João? Pois é. E essa molécula, inclusive, é uma das principais causas de hepatite medicamentosa que leva à necessidade de transplante de fígado. Vamos perguntar aí se o nosso espectador já sabe de qual medicamento que a gente está falando, né? Então, se você souber, deixe o seu palpite, ou se você não souber também, mas tiver um chute, tiver alguma ideia, deixe aí nos comentários o seu palpite. É isso aí, vamos falar o nome agora? Vamos falar o nome agora que o pessoal já escreveu. O nome é assim, você tem o nome que é o paracetamol, né, que é o mais, ou acetaminofém. Eu até brincava assim, né, paracetamol, você tá mal, né, eu até brincava porque assim, se você estiver muito mal e dengue é uma doença que pode causar muita gravidade, eu acho que o paracetamol deveria ser formalmente contraindicado, embora não seja, ainda que tenha saído um artigo de revisão, já falo isso há décadas, mas saiu um artigo de revisão uns 2 anos atrás e que falava justamente isso, que se você fosse analisar pelo lado de como esse vírus agride o fígado e da farmacologia, como é que esse medicamento se comporta, a princípio você deveria colocar ele no rol dos medicamentos contraindicados, da mesma forma que você fez com o ácido acetilsalicílico. E essa contraindicação do ácido acetilsalicílico tomou por base a fisiopatologia, a doença, como é que esse vírus se comporta e como é que essa molécula se comporta. Não tem estudo que contraindicou. Da mesma forma, acho assim, da mesma forma que deveria ser feito em relação ao paracetamol. Para mim, é uma droga que não deveria ser utilizada em pacientes com dengue. Ácido acetilsalicílico, consagrado, e o paracetamol. E a gente tem vários nomes comerciais, né, do paracetamol. O mais conhecido é o Tilenol, mas é importante que você leia o rótulo do remédio, porque a gente não sabe de cor e salteado todas as formulações que contém paracetamol. E tem algumas medicações que são combinações de diferentes produtos, dentre eles o paracetamol. Resfenol, essas medicações para gripe conjugadas com vários medicamentos, elas costumam ter paracetamol. Então você, quando for à farmácia, que esses medicamentos são vendidos sem prescrição médica, né, eles estão lá no balcão para você comprar, você preste atenção. Então, se você tiver com suspeita de Covid, com suspeita de dengue, o paracetamol não é a melhor opção para fazer analgesia, para fazer o controle da febre. Primeiro que não é o mais seguro, segundo que não é o mais eficaz. E tem outro ponto. Quando eu falei para você que o que potencializa o efeito tóxico do fígado, esse artigo que saiu na Pediatra, que muitos anos atrás dizia virose, qualquer virose, hipovolemia, desidratação, jejum prolongado, crianças, obesidade, ou seja, é um conjunto, né, de fatores que dengue só piora, mas outras condições também não seriam interessantes de você fazer. Então, assim, por isso que eu sou um cara muito conservador em pacientes, crianças com febre. O João, você, não sei se você lembra disso, mas a gente usava muito pouco o antitérmico em você. E usava muito mais quando você pedia, quando você estava assim, sofrendo, do que sair usando de uma forma tempestiva. Então, a dica é medicar
a criança não medicar o termômetro. Se a criança tem 39 graus de febre, está muito bem, obrigado, pulando saltitante, eu não faço antitérmico. Eu dou água, bastante hidratação e fim de papo. Agora, se ela está com 37,8, 38 graus, está moadinha, cansada, aborrecida, chorosa, doendo, então eu medico. Então o parâmetro criança e quadro clínico da criança é muito mais relevante do que o grau de temperatura. A não ser que seja uma criança, e não é uma coisa muito comum, que seja criança que tenha crise convulsiva pela febre. Aí você vai acabar sendo um pouco mais proativo em medicar e tentar reduzir a febre. E aí as alternativas ao paracetamol em casos de suspeita de dengue são a dipirona E e o ibuprofeno. Que são as que eu acho mais seguras e mais interessantes, tá bom? É isso. É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal. E compartilhar é importante, né? Porque não é todo mundo que sabe sobre isso, então você pode estar salvando a vida de alguém que pode pegar dengue, e aí toma o paracetamol e acaba com o fígado, tem que ser transplantado, morre. Então você pode fazer a sua parte e ajudar o próximo. Pois é, fique bem, cuide-se bem e fique com a gente, nos siga, por favor. Um abraço, até breve. Para tudo o que você está fazendo. Você sabia que mais de 97% das pessoas correm o risco de acabar a vida assim? Numa mesa de cirurgia, tendo o seu corpo violado para tentar conter os prejuízos acumulados ao longo de uma vida inteira, sendo empurrada por corredores frios de hospitais, por médicos que não dão a mínima para sua saúde e viram as costas para você, dando os últimos suspiros conectados a máquinas e tubos, sem sequer poder se despedir da sua família. Pois é, eu queria poder dizer que você não faz parte desse grupo, mas infelizmente eu não posso mentir para você. Isso pode acontecer com você ou com alguém que você ama nos próximos anos, meses, semanas, dias ou até mesmo horas. Imagino que você não queira morrer antes do tempo e deixar família, filhos, netos e uma vida cheia de sonhos para trás. Sou médico, já vi o sofrimento humano das mais variadas formas e posso te garantir que você não quer passar por isso. Pensando em te ajudar a evitar tudo isso que falei e ainda por cima fazer com que você tenha a vida que sempre sonhou, resolvi reunir as 100 melhores estratégias para viver com saúde e sem sofrimento num único lugar. O livro O Código da Longevidade. Milhares de pessoas já leram e transformaram sua vida para melhor, mas ainda falta uma vida para salvar. A sua vida. Por isso, você vai fazer o seguinte, você vai pausar o vídeo e clicar agora no primeiro link da descrição para adquirir o seu livro. Muito obrigado!